Abra sua Bíblia aí no Salmo 144, versículo 1. Salmo 144, versículo 1. Na minha versão está assim, ó. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, dono das nossas vidas, dono das nossas histórias, aquele que é, era e será sempre, aquele que nos deu a origem e nos levará para a origem. Cuida desse momento, Pai. Cuida desse tempo. Cuida dos corações aqui presentes, ó Deus. Cuida das intenções derramadas aqui, ó Pai. Que o Seu Espírito Santo nos conecte. Que sejamos um, ó Deus. Que essa igreja aqui seja representada por um corpo saudável, frutífero, que cresce à luz da Tua palavra, Senhor. Nós não queremos nos distanciar daquilo que o Senhor já nos deu como presente. São Seus conselhos, são Seus ensinamentos, são as Suas exortações. Nós queremos aqui, ó Deus, viver de acordo com o que o Senhor tem para cada um de nós. E sabemos que só vamos descobrir isso com qualidade se estivermos, ó Pai, fundamentados na Tua palavra. Nós pedimos, Deus, que esse tempo aqui abra os nossos corações, abra as nossas mentes, ó Deus, para recebermos com abundância aquilo que o Senhor quer nos dar. Não é um tempo, ó Pai, de temor, não é um tempo de timidez, não é um tempo, Senhor, de acanhamento. É um tempo, ó Pai, de assumirmos a nossa posição em Cristo. É um tempo, ó Pai, de professarmos o Evangelho que cremos e vivemos. É um tempo, Senhor, em que as nossas vidas precisam ser um referencial seguro, Senhor, para quem tem ansiedades, angústias, frustrações vindas desse mundo, Pai. É um tempo de sermos realmente sal dessa terra, Senhor. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo ministre os nossos corações, use a nossa vida, Pai, use as minhas palavras, Senhor. Te peço, em nome de Jesus, que eu não seja um empecilho para a Tua palavra, Senhor. Que seja só uma ferramenta, Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer na vida de tantos. Te peço, Pai, que esse Espírito que nos traz alegria e gozo, que seja derramado pelos corações, ó Deus, trazendo vida e vida em abundância. Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que quando a minha boca se abrir, ó Deus, seja Tu falando. Essa oração eu faço em nome do Teu Filho, nesse nome poderoso, nesse nome que o Senhor nos ensinou, que professando Ele, tudo podemos. Em nome de Jesus. Amém. Rapaz, tem coisa boa por aí, hein? Amém? Amados, quando a gente lê um livro, inevitavelmente a gente está travando um diálogo com o seu autor. Toda vez que você pega uma referência bibliográfica de alguém, e você vai manusear aquelas páginas, viver aquele livro, você está querendo conversar com as ideias desse autor. Você não lê um livro se você não tiver interesse de pelo menos criticar aquilo que está escrito. Você lê, interpreta, traz aquilo que serve para a sua vida, descarta aquilo que não serve e segue adiante. A Bíblia é um livro, mas ele tem uma diferença. Embora ele tenha sido redigido por mãos humanas, esse livro foi inspirado pelo Senhor. Então não existe possibilidade de você ou eu atingirmos uma comunicação mais íntima com esse autor se não for através da palavra. A oração nos dirige, a oração nos deixa sensíveis, a oração abre os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa assimilar aquilo que está na palavra. Mas a gente não consegue aprofundar os nossos fundamentos se não for pela palavra. Então, o que eu, como primeira mensagem, peço aos irmãos desta igreja é que não terceirizem o estudo, o raciocínio, o aprofundamento das compreensões do reino do Senhor. Não terceirizem isso para outra pessoa, façam isso.
Você que é um cristão, que se identifica como aquele que segue Cristo e tem nele o seu melhor referencial, você precisa conhecer o que ele diz para você, para a sua família, para a sociedade e para o mundo. É nesse espírito que eu quero conversar aqui com vocês. Então, se a Bíblia é um portal de comunicação com o nosso Deus, e se ela traz histórias maravilhosas, histórias fantásticas, histórias às vezes incríveis, a gente sabe que algumas dessas histórias são ilustrações para levar a nossa mente mais perto daquilo que Deus quer comunicar para nós, mas a gente sabe também que existe uma porção histórica real muito forte na Bíblia. Histórias relatadas por testemunhas oculares, pessoas que estiveram ali naqueles momentos e que relataram depois 1, 2, 3, 5, 10 vezes a mesma versão daquela história, significando que não tem essa ilusão de que, nossa, isso aqui é em sentido figurado, se aplicava há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, hoje a gente tem que adaptar, modelar, hoje a gente tem que deixar gourmet a Bíblia para a gente poder ter um relacionamento mais bacana, mais em paz com esse documento. Não, não é assim. A Bíblia, ela tem sim histórias que são ilustrações para a nossa fé, para que a gente perceba de maneira até infantil. Deus é tão caprichoso que Ele nos faz viajar em fábulas, para que a gente possa entender claramente o que Ele quer dizer para os nossos corações, mas também Ele dá histórias reais, concretas. E nessas histórias reais, tem a luz do sol, tem a poeira, tem o calor do dia, tem o frio da noite, tem o sangue, tem os vales, tem ossos, tem restaurações, tem feridas, tem tudo aquilo que a gente vê na condição humana. Tem absolutamente tudo. A Bíblia não nos poupou de nada. Ela não passou nenhum verniz nas suas páginas para dizer, olha, o Filho de Deus, ele não adoece, ele não tem escaras, ele não perde tudo o que ele tem para provar da sua virtude, do seu valor, do seu vigor moral. E aí eu queria que a gente lesse mais um pequeno trecho que está lá em João, capítulo 5, versículos de 39 e 41, isso aqui são palavras do próprio Cristo. Palavras do próprio Cristo, João, capítulo 5, versículos 39 a 41. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, do cara chamado Jesus, daquele que veio a ser Cristo. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glórias que vêm dos homens. Então não faz sentido você pegar a Bíblia, fatiar a Bíblia, estudar aquilo que você gosta e renunciar àquilo que não se encaixa muito com o seu estilo de vida. Ou é, ou deixa de é. Na linguagem policial a gente brinca assim. Ou é, ou deixa de é. Não tem mais ou menos. No último domingo que eu preguei, que era Dia das Mães, eu falei de uma personagem feminina, uma mulher, Joquebede, mãe de Moisés, uma personagem que é pouco conhecida biblicamente porque só tem 2 citações a respeito dela. Mas foi uma mulher que nos possibilitou conhecer um dos heróis da fé. Então eu falei muito de uma mulher no último domingo que eu preguei. E hoje eu peço a liberdade de falar um pouco mais sobre homens, sobre um homem, sobre Davi, esse que nos deu o Salmo 144. Salmo que a gente abriu o nosso tempo de exposição da palavra aqui. Falar um pouquinho sobre esse rei, sobre esse pastor, sobre esse guerreiro, sobre esse profeta, sobre esse poeta. A gente conhece aquela narrativa consagrada da disputa entre Davi e Golias. Isso aí é comum da nossa fé cristã. E se você perguntar para uma criança iniciada aí no cristianismo, rapidinho ela vai te dizer como é que aconteceu aquela batalha. Davi é um personagem muito conhecido, sobretudo a respeito daquela batalha contra Golias. E o que foi aquela batalha contra Golias?
Foi um episódio épico em que dois povos duelavam e, na possibilidade de sucumbência de um desses povos, o outro o escravizaria. Os filisteus queriam escravizar os israelitas. E havia uma disputa bélica entre os dois povos, e mais uma vez eu falo, a Bíblia não nos poupou dessa disputa, tá? Ela poderia ter dizer, tinha anjos de um lado, anjos do outro, e o Senhor escolheu um dos anjos, e o anjo foi lá, e com sua harpa, ele lançou salvos, e aquela guerra foi decidida. Não. A Bíblia dá um cenário, conforme você assistiu em filmes bacanas, tipo Coração Valente, tipo Os Últimos Dias, tipo até Armagedon. É um cenário épico mesmo, de batalha. Um fronte de um lado, outro fronte de outro, dois exércitos disputando ali a hegemonia, disputando poder. Só que um exército era formado de homens mais fortes, mais treinados para a guerra, que era o exército dos filisteus, e eram homens maiores. A Bíblia diz que Golias tinha mais de 3 metros de altura. Imagina um cara de mais de 3 metros de altura. Eu olharia para ele assim, de que olha de baixo para cima, né? E aí você imagina de outro lado, um outro guerreiro também forjado para o combate, só com uma estatura bem menor e aparentemente em desvantagem em relação àquela contenda, em relação àquela disputa. E eu vou resumir porque o capítulo 17 de Samuel ele é dedicado todinho a relatar essa disputa épica. Mas o que acontece é que Davi vai para aquele lugar ali não para assumir uma batalha. Davi, um trabalhador, um pastor, o filho mais novo do belemita, ele vai ali para aquele campo de batalha para entregar provisões para os seus irmãos. Ele não vai ali para disputar uma batalha. Mas chegando ao teatro de guerra, ele vê uma cena que causa uma profunda indignação a ele. Ele vê um gigante proferindo palavras duríssimas contra os seus irmãos e contra o seu exército. Eu imagino que as palavras que ele dizia naquele momento ali, eu não consigo, por óbvio, repetir aqui para vocês. Mas eram palavras que atingiam o moral, rebaixavam aquele povo, deixavam aquele povo na lama. E ele desafiava, não tem nenhum homem entre vocês aí que vem aqui pelejar comigo. Não tem nenhum. Tudo frouxo. Bando de frouxo. Eu estou aqui, Quem é que vem? Só tem frouxo aí do outro lado. E parece que era verdade, né? Porque por 40 dias ele provocou os israelitas e ninguém teve coragem de ir duelar com Golias. Até que chegou Davi. E vendo aquela cena, ele se sentiu ultrajado. E sentiu que aquilo ali terminava nele. Que ele não ia terceirizar aquela disputa, aquela guerra para ninguém. Ele não ia esperar um herói salvar o seu povo. Ele seria esse herói. Davi fala, quem é esse gigante incircunciso aí para estar afrontando o meu povo? Vem cá, o que está acontecendo? Vocês não estão vendo que esse cara está nos agredindo e está diminuindo o nosso Deus? Vocês não estão vendo isso aqui não? Já está até vendo, mas eu acho que é difícil batalhar com caras de 3 metros de altura, forte, com espada, com lança, com escudo. Vem cá, quem batalhar com ele, o que ganha? Ganha a filha mais velha do rei e ganha prêmio em dinheiro e também ganha isenção de impostos. É sério isso? É sério isso. Essa parada é minha. Mas Davi, escuta, você não é guerreiro, cara. Você não é um membro do nosso exército regular. Você inclusive é um pastor que veio aqui entregar comida. Você não está pronto para esse combate não. É porque você não me conhece. Você não sabe o Deus que eu sirvo? Você não estava na minha intimidade quando Deus estava me forjando. Você não viu eu pelejando com ursos. Você não viu eu pelejando com leões.
Você não viu eu passando a madrugada inteira pastoreando meu rebanho para que nenhum se perdesse. Você não viu isso aí. Aí Saul, que era o rei, falou assim: ô Davi, tá bom, você pode até ir, é legal, porque se você for, eu não perco nenhum dos meus guerreiros, mas coloque aqui essa armadura e leva essa espada, porque pelo menos você vai ter ali uma paridade de armas. E aí ele coloca o escudo, coloca a espada, começa a andar e fala: não, isso aqui não é para mim. Essa capa do Batman aqui não é minha. Deus não me concebeu dessa forma. Eu sou um outro tipo de guerreiro. Ele tira aquela armadura, deixa a espada no solo e fala: eu vou da forma como o Senhor me ensinou a guerrear. Como é que o Senhor te ensinou a guerrear? Como Ele cuidou da sua forja, como Ele te preparou para os combates, que mesmo sem ter ido em direção a eles, você se verá envolvido. E aí Davi foi com uma roupinha simples de pastor, muitas imagens retratam ele até com uma espécie de bermuda, ali ó, está ele contra Golias. Ele tinha um bornal, pegou 5 pedrinhas, cara previdente, né? Pode ser que uma só não seja suficiente, vou pegar 5 pedras e vou com uma funda. E a funda era aquela arma medieval, aliás, muito menos que medieval, né? Aquela arma ancestral que ele carregava ali. E Davi foi contra Golias apenas com uma funda e 5 pedras. Apenas com uma funda e 5 pedras. Que batalha desigual, né? Que cena covarde, né, Calil? Um cara de 3 metros de altura, com escudo, espada, lança, buscando um pequeno, como se ele fosse um cachorro, porque foi isso que Golias disse: eu vou lhe largar aqui no campo para os abutres comer a sua carne. Foi isso que Golias disse faria com Davi. Esse é o cenário que os nossos olhos humanos veem. Esse é o tamanho do gigante que você e eu vemos quando ele vem sobre a nossa vida. Tem um autor que ele não é tipicamente cristão, mas ele tem obras maravilhosas, Malcolm Gladwell. Ele escreveu um livro só sobre Davi e Golias. O título do livro é Davi e Golias. E eu nunca tinha olhado a história por essa perspectiva, pela perspectiva que esse autor apresentou. Sabe quem ele aponta como o azarão nessa disputa aqui? Quem? Alguém arrisca? Quem era o azarão? Quem? Davi? Pois é, ele coloca Davi como o favorito dessa disputa. Aí a gente vai imaginar, não, é óbvio, né? Porque ele representava o exército do Senhor, então por isso que ele era o favorito. Ele fala, começa daí. Mas Davi era um fundibular, ele era um cara que carregava consigo uma arma dissimulada. Ele não carregava uma arma ostensiva, assim como Golias. Um fundibulário pode ser comparado ao que a gente vê hoje com um atirador de precisão. Davi era capaz de acertar um pássaro a 100 metros de distância com a funda. Pássaro. E foi por isso que ele acertou a fronte de Golias. Ainda que com capacete, ele acertou bem no meio da fronte dele. Então, pasmem. Nessa batalha, Davi era o favorito. Golias, ele era um infante, ele era da infantaria, ele era do combate corpo a corpo, ele precisava da proximidade para rasgar o seu oponente com a espada, e ele tinha força para isso. E Davi não. Davi era um combatente que combatia à distância. A sua arma era letal, era mortal, mas ela precisava ser usada à distância, e assim ele fez. Quando o gigante chamou, vem lutar comigo, ele falou, não,
eu estou no lugar certo. Fez um giro, correu, pegou a funda e lançou na testa do gigante. Quando o gigante caiu, o que Davi fez? Ele foi lá e orou por ele, né? Levanta que eu vou te socorrer e vou te colocar em pé novamente. Foi isso que ele fez, né? O que ele fez? Ele pegou a espada do próprio Golias e arrancou a cabeça de Golias. Meus irmãos, a gente está em um tempo em que a gente está vivendo uma crise de masculinidade e de hombridade. Está vivendo um tempo em que uma cena dessa aqui seria inconcebível para muitos dos homens da nossa contemporaneidade. Eles não seriam os Davis que arrancariam a cabeça do Golias para exterminar um problema, para colocar um ponto final numa guerra e não sacrificar o seu próprio povo. E esse tema tem vindo ao meu coração recorrentemente, o tema da hombridade. Inclusive a gente vai falar sobre ele no nosso encontro de casais. Hombridade é um tema que eu até tento me esquivar dele, mas Deus coloca uma flecha no meu coração e fala: daqui você não se desvia. Cada pregador, cada homem e mulher, cada cristão tem um sopro do Espírito, um conselho do Espírito que ele segue, que ele vai falar, vai professar, porque esse é o ministério que Deus deu para ele. De tempos em tempos, inclusive, esse ministério muda, e nesse tempo Deus tem pedido para eu falar, especialmente aos homens, sobre hombridade. E no meu entendimento, o resgate da hombridade passa pelo manejo das ferramentas, das armas, daquilo que sempre fez o homem avançar, construir, defender, protagonizar, prover, ser aquele sacerdote que o Senhor espera que ele seja, primeiramente dentro do seu lar e depois na sociedade. É impossível um homem exercer os seus papéis plenamente se ele não estiver ferramentado, equipado, instrumentalizado em todos os âmbitos. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que foi esse episódio de Davi carregar uma arma consigo. Ele tinha uma arma nos tempos. Isso aí foi aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. A primeira arma que se tem notícia é de 1200 anos depois de Cristo. Então seria impossível Davi portar ali uma arma de fogo. Mas critique a minha visão, e se eu estiver sendo irrazoável, você descarta o que eu estou falando. Nos dias de hoje, Davi estaria com uma funda ou estaria com talvez uma arma dissimulada consigo, uma arma de fogo mesmo. Ah, Márcio, mas esse discurso é muito esquisito para um cristão, né? Isso aí não combina muito com a identidade do homem cristão. Pois é, foi assim que quiseram que a gente se comportasse, como homens dóceis, inofensivos, inaptos, com as mãos suaves e lisas, sem nem um calo da peleja. Foi assim que quiseram que a gente se comportasse, e a sociedade chegou no estágio que ela está hoje. E talvez seja um preâmbulo de algo muito pior, se a gente não retomar os nossos papéis, tanto homens quanto mulheres, mas hoje eu falo dirigidamente aos homens. Homens, olhem para cá. O resgate da nossa hombridade, da nossa masculinidade, passa pelo manejo das ferramentas. E aí a gente tem ferramentas no plano material, no plano emocional, no plano espiritual e no plano intelectual também. Eu estou falando aqui de uma cena que revela uma guerra no mundo físico, onde é possível ver sangue, choro, ranger de dentes. Mas a gente vive uma guerra também no plano intelectual. Nós vivemos uma guerra cultural. Ou você acha que quando o seu filho vai para a escola e volta cheio de ideias
controvérsias, para dizer o mínimo. Ele não foi bombardeado por essa guerra cultural que a gente vive. Ou você acha que quando você entra em um ambiente onde as coisas parecem bonitas, sedutoras, você, nossa, poxa, que lugar confortável, cheiroso, temperatura boa, agradável, a luz aconchegante, e você começa a ser tomado por um comportamento que não é próprio para um cristão, você não está diante de uma guerra espiritual. Você conversa com alguém e sai enfraquecido. Você, meu Deus do céu, me poupa desse tipo de diálogo. Você não acha que tanta ansiedade e depressão é resultado da mutilação das nossas emoções? E que homens e mulheres não estão atentos a quem está do seu lado, sua esposa, filhos, e por não ter ferramental para levar a alegria, a leveza, a suavidade, mas também o vigor moral, nós perdemos essa guerra emocional. Vou ler um outro trecho bíblico aqui, que nos faz entender por que Davi estava ali. Vocês sabem que Davi, ele foi um dos músicos que tocava para Saul quando Saul era acometido de possessões, né? Saul não se lembrava, mas Saul já havia estado com Davi várias vezes. Davi tocava harpa para Saul quando ele ficava alucinado, tomado por espíritos demoníacos. E os próprios oficiais de Saul apresentaram Davi a Saul, mas mesmo assim Saul, negligente, não reconhecia a grandiosidade daquele guerreiro. Eu vou ler para vocês o que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 14 a 19. Pode projetar aí para a gente. Samuel, o projeto está em Samuel. Capítulo 16. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Saul desobedeceu ao Senhor 2 vezes. Ele tinha um pacto com o Senhor, mas ele foi desobediente, ansioso, não esperou os memoriais que o Senhor tinha para a vida dele, desobedeceu, e então o Espírito do Senhor se retirou dele. E um espírito maligno vindo da parte do Senhor, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. É claro, você foi desobediente e você está sendo declinado do seu trono. Isso não acontece de uma hora para outra, porque senão o povo fica sem governo. Mas você vai enfraquecer porque o Espírito do Senhor não está mais contigo. E eu, o Senhor, ungirei outro rei. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurarem um homem que saiba tocar harpa. E quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e você se sentirá melhor. E aí Saul respondeu, dizendo aos seus servos: encontre alguém que toque bem e o tragam até aqui. E um dos oficiais respondeu: eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é um guerreiro, ele é um valente, e ele fala muito bem. Ele tem boa aparência, mas tem um detalhe: o Senhor é com ele. Então Saul mandou que trouxessem Davi à sua presença, e Davi ficou ali tocando para Saul. E por que os oficiais diziam que o Senhor era com Davi? Aí a gente volta um pouquinho nesse mesmo capítulo, só que nos versículos de 14 a 19. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno o atormentava. Aliás, esse trecho aqui eu já li. Só um momentinho.
Projeta aí pra gente. No versículo anterior, no 13. Versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu. Aqui Samuel já tinha conversado com os filhos mais velhos de Jessé. Jessé tinha recebido a presença do profeta Samuel, conversado com ele. Samuel disse que teria ali para ele uma comissão especial, um comissionamento especial para um dos seus filhos. Jessé se apressou, apresentou os filhos mais velhos, aqueles que já eram treinados para o combate. Samuel falou, não é esse, não é esse, não é esse. E aí Samuel tomou o chifre e ungiu Davi, que estava lá no campo pastoreando, que estava trabalhando. Tá? Deus não se apodera de desocupados, não. Ele estava lá trabalhando. Samuel falou, você não tem mais nenhum filho não, Jessé? Aí Jessé falou, tem o meu filho mais novo, Davi, mas ele é um pastor, ele está lá no campo, traga ele aqui. Tem algo do Senhor para ele. E ungiu no meio dos seus irmãos. E aí olha que coisa poderosa, meus amados. Olha que coisa poderosa. Abra os seus ouvidos. Abra o seu coração para escutar esse trecho. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Marcelo, Davi estava ali naquele vale para pelejar com Golias, por acaso? O Espírito do Senhor estava desatento quando Davi foi levar os pães e o leite para os seus irmãos e se deparou com aquele gigante. O Espírito do Senhor estava dormindo enquanto Davi desafiava Golias, lançou-lhe a pedra e retirou a sua própria espada para degolar sua cabeça. Eu quero dizer para vocês que depois desse duelo, Davi foi ungido rei de Israel. Preste atenção nisso. Antes do reinado, Davi precisou ser um guerreiro. E ele foi posicionado ali pelo Espírito Santo do Senhor. Homens, os homens que reinam precisam ser guerreiros. Os homens que reinam não fogem às batalhas das suas vidas. Por que a gente tem nações tão fracas? Por que a gente tem povos tão débeis? E por outro lado, por que a gente tem nações com tantas virtudes que são insujeitáveis? Porque nós temos homens que reconhecem os seus papéis. Como eu falei antes, a gente tem uma crise de hombridade. E o que é hombridade? É reconhecer e viver aquilo que Deus comissionou para cada homem nesta terra. É agir com zelo a respeito das suas obrigações. É agir com honra. É agir com coragem. É não se furtar as batalhas que Deus comissiona. É zelar por aquilo que Ele te deu para cuidar. Isso é hombridade. Não tem nada diferente do que você provavelmente ouviu sua mãe e seu pai falarem dentro de casa. Seja responsável por suas coisas. Assuma as suas palavras. Defenda aqueles que estão passando por situações difíceis. Se você não defender, possivelmente você estará em situação difícil depois, não vai ter ninguém para te defender. Isso é agir em hombridade. E aí, meus irmãos, passando por um tema mais específico, a gente fala muito aqui das armas do cristão, né? E as armas do cristão, elas são proporcionais à luta que esse homem vive. Se eu vivo nas lutas materiais, nas pelejas materiais, eu preciso tomar posse e estar apto. Eu preciso ter um sentimento de prontidão com as armas no mundo físico e material. Se eu vivo as guerras espirituais, se eu as reconheço, eu preciso estar apto e eu preciso manejar as minhas ferramentas, as minhas armas do plano espiritual. E qual é a minha arma no plano espiritual? É a minha Bíblia.
é a palavra do Senhor, é o conselho do Espírito. Eu preciso estar apto às minhas disputas, às minhas guerras intelectuais. Você que não consegue sustentar as suas ideias porque elas são mal formuladas, mal concebidas, você precisa se preparar mais intelectualmente. Um pai é um referencial de intelectualidade para o seu filho. Ele precisa ser um referencial de intelectualidade para o seu filho. Um pai que não representa isso para o filho não está cumprindo o seu papel. Se você não é referencial do seu filho, vai ter um outro inteligentinho que vai ser. Vai ter um outro mais elaboradozinho, mais moderninho, que vai ser o referencial intelectual do seu filho. E ele pode colocar para essa criança, para esse jovem, para esse adolescente, ideias que não são aquelas que você crê, que você acredita. Se a gente está diante de disputas e guerras emocionais, o pai precisa estar apto a cuidar das emoções dos seus amados, dos seus filhos, da sua mulher, de quem ele cuida. E o que é estar apto para cuidar desses dramas emocionais? É reconhecer a sensibilidade e a fragilidade do outro, é reconhecer as suas características, é estimular esse homem, essa mulher, essa criança, esse indivíduo a crescer emocionalmente e a deixar de ser dependente, ganhar maturidade. É literalmente cuidar de filhos para que eles venham ser homens e mulheres e, portanto, pais e mães, e não eternos filhos. É forjar uma identidade tal que o mundo não consegue abater o ânimo do seu filho, da sua mulher, da sua filha, com uma frase. Quantas pessoas nós lidamos atualmente que tem um grandioso projeto dado por Deus, mas não tem nem ânimo nem coragem de ir à frente, porque tem emoção frágil, sensível. E sinto muito dizer que a igreja é um ambiente de pessoas frágeis e sensíveis. Sinto dizer isso. Sinto dizer que a gente recebe muita gente aqui que quer só carinho e passar a mão na cabeça e continuar no mesmo erro, no mesmo problema e não mudar de face. Sinto dizer que a gente tem um universo de pessoas que não se responsabilizam, não ganham maturidade, ficam sentados no banco o resto da vida. Não vão adiante, não avançam, não lideram, não saem da posição de guerreiro para reinar. Ficam lá 40 dias sendo humilhados, um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, um dia atrás do outro. E nós somos a posição do combate. Porque são frágeis emocionalmente. É um chamamento, meus irmãos. É tempo da gente ser mais lúcido daquilo que a gente quer para as nossas vidas, para a nossa sociedade, para as nossas descendências. A gente está passando por um momento muito crítico da humanidade. Não estou falando do Brasil, não. O Brasil é só onde a gente vive. A gente está passando por um momento crítico na humanidade, em que homens e mulheres precisam se posicionar. E como eu falei antes, não é possível uma nação forte, um povo forte, uma comunidade forte, se nós não tivermos homens fortes, homens capazes de assumir seus papéis. Eu parabenizo as mulheres, viu? É incrível. Parabéns para vocês, mulheres. Vocês chegam primeiro, chega na frente de tudo. É impressionante o quanto as mulheres são mais atentas em relação ao que o Espírito sopra e dá como conselho para o coração delas. E os homens são lentos. O maior reflexo disso é a porcentagem de trabalho, de entrega que a gente tem nas nossas comunidades. Não estou falando só na Sal da Terra de Águas Claras, não. É mundo afora. A maioria do envolvimento, do engajamento, do trabalho, da entrega que acontece nas comunidades vem das mãos das mulheres. E isso está errado. Está errado não porque não queremos que as mulheres protagonizem, não é isso. Está errado é porque nós não queremos homens omissos,
Não queremos mulheres sobrecarregadas. É por isso que está errado. Um monte de homens com as mamadeirinhas na boca e as mulheres trabalhando. Um monte de homem que acha mais confortável ficar em casa, fazendo não sei o que, e deixar sua mulher, seus filhos, que se cuidem sozinhos, que vão para a igreja, que cresçam espiritualmente, porque esse não é o meu papel. Desculpe a minha indignação, mas eu estou assistindo algo dramático. Eu não posso me calar diante daquilo que Deus está me revelando, não posso. Desculpe a minha indignação, mas a gente está vivendo um verdadeiro apagão de homens. E a gente precisa retomar isso. Existem meios, existem caminhos para que a gente consiga se reerguer como homem e como sociedade. Prestem atenção, meus irmãos. Não se forja guerreiros em berços esplêndidos. Não se formam homens fortes, vigorosos, em lares flácidos. Só um guerreiro forja outro guerreiro. Só um samurai cria outro samurai. Não espere que seu filho, que ele seja uma potência, se você não dá para ele o mínimo para ele se desenvolver. Não espere que seu filho venha mudar toda a realidade da sociedade, se você não acompanha ele nem no futebol que ele vai. Se você não sabe nem o nome do professor dele. Se você não sabe nem qual remédio que ele toma. Não espere formar um homem apto a desenvolver todos os seus papéis, se você, como homem, não compra nem a cueca dele. Quer simbologia mais clara do que essa? Uma cueca dada pela mãe, cara? Alguém riu lá atrás. Ficou tenso aqui o negócio, né? Mas o que eu espero, meus amados, é que a gente tenha condições de acordar, porque há tempo, a palavra nos diz isso, há tempo para todas as coisas. Esse é o tempo da gente acordar, da gente retomar a posição, da gente insuflar o peito e dizer: aqui existem homens que vêm para cumprir aquilo que o Senhor comissionou para cada um de nós. Nós estamos aqui em respeito ao que Deus quer para a nossa vida. E em função disso nós servimos a nossa família, nós servimos a nossa comunidade, nós servimos aos carentes, nós servimos aqueles que a Bíblia nos ensina que a gente deve servir. E esse é o papel do homem. Então, quando eu porto uma arma, eu não porto uma arma porque eu acho que eu sou mais homem do que todos os homens, não, ou para me sentir mais homem do que um outro homem, não. Eu porto uma arma porque homens que têm a consciência do seu dever sabem que tem que proteger aqueles que amam. Eu porto uma arma não porque eu saio de casa desejando matar alguém. Eu ando armado há 22 anos, desde os 22 anos, então, portanto, tem mais de 20 anos que eu ando armado. Isso não é uma apologia, tá? Não é uma apologia à compra de armas, muito embora eu acho que todo mundo deve ter uma, mas não é. Mas eu ando armado, e isso me faz mudar todo o meu processo mental. Quando eu estou armado, eu lembro que eu não posso andar com pessoas estúpidas. Senão eu posso me envolver em alguma coisa que vai trazer um resultado ruim para todo mundo. Eu não posso estar em locais inadequados. Eu não posso fazer coisas impróprias. Então a arma para mim é um memorial de que eu tenho uma nova natureza. Uma natureza de alguém mais responsável, mais consciente, mais vigilante, primeiramente de si mesmo. Então muita gente fala: mas essa história não é para o cristão. Então vai lá dizer para Davi que andava armado, com uma funda. Por que ele chegou lá para entregar comida para os irmãos com uma funda no bolso? Me diga. Para que ele saiu de casa? Foi para pelejar ou foi para servir? Ele saiu para servir, mas ele estava apto a defender.
E a gente precisa estar apto a defender homens, seja do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista emocional. Então eu não carrego uma arma por um desejo de matar. Eu não saio de casa querendo topar com alguém e ter a oportunidade de atirar alguém. Não. Eu saio de casa armado porque eu sei que o mundo jaz no maligno. E que se eu tiver uma oportunidade, assim como Davi teve, eu vou sobrepujar o mal. Porque esse é o meu papel. Foi assim que Deus me criou. Foi por isso que Ele me concebeu. Então a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. Logo que a gente se conheceu, o Moniz e eu era policial, aliás, eu era da aeronáutica, depois vi para a Polícia Militar do Distrito Federal e eu andava armado. E ela me perguntava, ela questionava, mas por que você está andando armado? Meu Deus do céu, o que é que você está andando armado? Incomodada. Falou, eu estou armado, primeiro porque eu posso, porque é legítimo, né? Eu posso andar armado porque eu sou policial. E segundo, porque eu detestaria conviver com o sentimento de que eu poderia ter feito algo e não fiz. De que eu poderia ter sido a última fronteira e não fui. De que eu poderia ter defendido alguém, podia ter preservado a vida de alguém e a minha vida e não fiz isso. Até que um dia, é rapidinho, já caminho para o final aqui. Até que um dia, peço rapidinho que a atenção, a concentração de vocês, acolham as crianças aí, beijem no ouvido delas, façam uma oração, dá uma beijoca gostosa que eles vão se conectar com o que está acontecendo aqui. Até que um dia a gente estava indo para uma festa aqui em Brasília. Quem conhece Brasília aqui, vive há muito tempo em Brasília, sabe que tinha um semáforo ali perto do CIA, na altura do clube da Telebrasília. Tinha um semáforo ali, né, da IPTG. Você lembra disso, amigo? Tinha um semáforo ali naquela via? Pois é, a gente estava indo, tinha um Peugeotzinho, Peugeot verde. Conversando aqui no carro, a arma estava aqui na minha coxa. A gente conversando, estava batendo um papo e eu estou vendo uma moto se escondendo atrás da coluna do carro. Falei, cara, eu também sou motociclista, eu vi que aquele comportamento não era normal. Aí eu acelerava, o cara acelerava e pareava na coluna do carro. Eu diminuía a marcha e ele fazia o mesmo movimento. Eu falei, vai dar ruim. E aí lá na frente, esse semáforo que já não existe mais hoje, fechou. Eu falei, caramba, conversando aqui com a Moniz e monitorando, eu falei, rapaz, situação tensa aqui agora. Aí eu joguei o carro em ponto morto. Se fosse um automático eu teria mais dificuldade, né? Mas só dei aquele tapinha ali e joguei em ponto morto. Eu joguei em ponto morto, eu fui freando devagarzinho e ele acompanhando o fluxo do carro. Acompanhando. Um tanto antes do semáforo, eu freiei de uma vez, eu brequei o carro. Ele não esperava aquele movimento, ele passou direto. E ficou aqui na minha diagonal. No que ele ficou na minha diagonal, os dois, o motorista e o carona, viraram para cima da gente. No que eles viraram para cima da gente, tinha uma pistola na cabeça deles. Eu já previa que aquela cena era possível, tinha sacado a arma e já estava espetando na direção deles. Os dois se assustaram e correram. A Moniz com o olho desse tamanho. Amor, o que aconteceu? Eu falei, nada. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas poderia ter acontecido uma tragédia. Sabe por quê, meus irmãos? Assim como a Bíblia nos ensina, quem age no mal é covarde. Ele não vai te dar oportunidade de uma luta pareada, não. Ele só vai escolher um inimigo que tem metade ou um terço do tamanho dele. Ele não vai propor uma luta justa, uma luta franca. E aí é que você precisa estar preparado com as armas do cristão. E se você sai de casa para servir, mas está preparado, tem prontidão, tem aptidão para o combate, o efeito surpresa é devastador. Ele é que pode fazer toda a diferença, amém? Essa palavra é só um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Possivelmente eu vou voltar a conversar um pouco mais com vocês a respeito disso.
Mas o que eu queria deixar muito claro aqui, muito claro, para a gente não ter dúvida, é que primeiro, homens, vamos em busca da nossa hombridade. Vamos resgatar a nossa hombridade. O segundo ponto é que isso passa pelo campo físico, emocional, espiritual e intelectual. Saia daqui correndo, vai lá na Leroy Merlin, compra uma caixa de ferramenta para você. Passe o final de semana, o resto do domingo lá mexendo em ferramenta, conhecendo, arrumando lâmpada, sofá, cabo de panela. Seja aquilo que uma mulher espera dentro da sua casa. Terceiro, um guerreiro só é forjado ao lado de outro guerreiro. Não espere que seu filho ou sua filha seja alguém com virtudes, grande moralmente, se você não apresenta isso para ela. Amém? Amém. Fique de pé, por gentileza. Amém. Um amém tão gostoso isso. Amém. Senhor Deus, é com temor, mas também com muita obediência, Pai, que nós nos reunimos na Sua presença e buscamos o melhor que há em Ti. Nós queremos, Pai, agradecer esse tempo aqui juntos. Nós queremos, Senhor, pedir a permanência do Seu Espírito entre nós, por meio de nós. E Deus, se estivermos atrapalhando esse Espírito, apesar de nós, que a Sua presença suave, Deus, seja percebida no nosso falar, no nosso proceder, no nosso caminhar. E que Deus, o Senhor sopre em nós, especialmente nos homens, uma consciência profunda do Seu papel, Pai. Resgatando tudo aquilo que o Senhor já nos deu ainda no Éden, Senhor. Resgatando tudo aquilo que é natural da condição humana, que é natural da condição de homem, Pai. Mas que vem do Teu Espírito, Senhor. Deus, nós oramos para que haja, Senhor, uma retomada da consciência, da hombridade, Senhor, à luz da Tua palavra. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que nós tenhamos a alegria de enxergar uma nação próspera de homens fortes, ó Senhor, forjados na Tua palavra, aptos, ó Senhor, a qualquer que seja a disputa, desde que ela seja apresentada pelo Senhor. E que nós, ó Deus, na condição de homens, nós não desfrutemos o nosso papel. E que especialmente, Pai, tenhamos condições de criar homens fortes que venham a construir uma nação forte. Essa é a oração que eu faço, Deus, convicto da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, que o amor do nosso Deus, que nos encharca, nos inunda, que Ele é maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, derramada na cruz por todos nós, para a remissão dos nossos pecados, e para que possamos voltar para esse lugar grandioso, e que a presença do Espírito Santo, que nos deixa unidos, fortes, aptos a vencer, esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Você é uma excelente